Shalom, queridos. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele nos coloca no seu esconderijo. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente Deus, nós descansamos. Dizemos que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, nosso Deus em quem confiamos. Ele nos livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele nos cobre com as suas penas e debaixo das suas asas nós estamos seguros. Sua verdade é escudo e broquel. Nós não tememos os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos. Porque aos seus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito, para nos guardar em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão, para que nós não tropecemos com nossos pés em pedra. Pisamos o leão e a áspide, calcamos aos pés o filho do leão e a serpente, porque nós temos amado o Senhor e temos colocado no alto refúgio, porque nós conhecemos o seu nome, quando nós lhe invocamos, ele nos responde, ele nos dá abundância de dias e nos mostra a sua salvação. Aleluia, que Deus maravilhoso. Ele nos protege, ele nos guarda. Tenha certeza que estamos passando apenas por um momento diferente, porque sabemos que o nosso Deus, Ele, quando nós passarmos pelo fogo, não nos queimaremos. Ele diz, quando nós passarmos pelas águas, não nos afogaremos. Então a nossa confiança está no Senhor, Ele não falha nas suas promessas e nós prosseguiremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Bem, queridos, estamos já quase terminando o livro de Números, o 4º livro do Pentateuco. E eu quero dar mais um esclarecimento para vocês. Olha, nós estamos com cada live sendo gravada. Então, vocês têm esses assuntos das lives no YouTube. São vídeos que estão lá. Tem muitos vídeos. São 3 vídeos por dia, porque são 3 lives, então são 3 vídeos por dia. Então é sinal que tem um material farto. E eu já quero ir preparando vocês, porque estou dando uma parada nas lives, estou esperando terminar o Pentateuco para nós estarmos dando uma parada nas lives e vocês prosseguirem comigo no YouTube. Então aproveitem e já façam sua inscrição no meu canal. Meu canal é Rai Santana Nascimento e aí vocês prosseguirão ouvindo os vídeos, os assuntos que vocês já sabem. Nós vamos sempre estar prosseguindo em conhecer o Senhor. São 66 livros na nossa Bíblia. Então, nós temos muito que conhecer a Deus, muito que estudar. Nós ainda estamos no Pentateuco. Então, tem muito chão pela frente. Tem muito conhecimento de Deus para nós. E depois de lermos a Bíblia toda, ainda vamos continuar dependendo do Espírito Santo para trazer à tona tudo que nós temos conseguido de conhecimento de Deus. Não pode de maneira nenhuma ficar. Alguém se forma no curso secular, no estudo secular, ou um dentista se forma, ele para, um advogado se forma, ele para? Não, ele vai continuar estudando e vem tanto aperfeiçoamento e sai para o exterior e é muita coisa. Agora imagine a Bíblia, o livro santo de Deus, Deus falando com os homens. Então nós não vamos ficar conformados somente nessas lives, mas vamos ter o nosso acesso ao YouTube. Vocês podem muito bem fazer sua inscrição. Fazendo inscrição ou não, vocês podem ouvir, mas o melhor é quando faz a inscrição, porque me abençoa, eu aumento o número de visualizações, o número de pessoas inscritas e também você pode estar com esse material à vontade. Na hora que você vê aquele toquezinho especial, você já sabe, mais um vídeo da Rai Nascimento. Aí pronto, você vai olhar, se for a hora que estiver ocupado, deixa para mais tarde, mas já fica sabendo que entrou mais um vídeo. Então é bom que faça a inscrição. Até mesmo porque nós vamos dar uma paradinha de lives, não é? Eu espero que vocês entendam que eu estou me esforçando com 72 anos, é o tempo todo fazendo os estudos, preparando para estar falando com vocês. Mas a gente também tem outras ocupações.
nós temos um bairro marginalizado, onde eu estou coordenando o trabalho lá, no poder do Espírito Santo, e ali a minha equipe precisa da minha orientação, precisa da minha presença, precisa de ter os assuntos dados para elas, porque eu que faço, recebo de Deus e passo. Então, não é pouca coisa para uma mente de 72 anos, é tudo no sobrenatural. Se fosse no meu normal, não ia nem um terço do que está sendo feito. Mas mesmo assim eu não posso ser imprudente. Então eu sei que eu estou fazendo algo que Deus está me mandando fazer, conhecer mais a Ele, ajudar vocês a conhecerem mais a Ele, mas nós vamos parar com as lives, não é? E vamos ficar somente com os vídeos no YouTube. Então vá se preparando, vá acostumando logo. Os vídeos que você não viu, já comece a ver. Desde abril que nós estamos com vídeos falando do livro de Gênesis. Entramos com o livro de Gênesis, mês de abril todo, quase todo. E aí vocês vão vendo, meus vídeos não tem título. Os meus vídeos têm a data. Aí você chega lá na data, começa mês de abril, 1º de abril, começa. Aí você vai começar a ver eu falando algumas coisas sobre Gênesis. Aí vai de 1º de abril em diante, até chegarmos no final do ano, você terá um material que Deus está nos entregando para conhecermos mais a Ele, que é estudo de livro por livro da Bíblia. Ainda estamos no Pentateuco, louvado seja Deus. Ainda falta muito chão pela frente. Então hoje nós estamos aqui, quero dizer para vocês que desde o capítulo 22 em diante, que vocês estão vendo a história do profeta Balaão. Até chegar aqui o 26, profeta Balaão. É muito chão, é muita história, é muito chão pela frente para estudar essa história do profeta Balaão. E é bem importante porque é muito bom a gente continuar esse estudo, vocês continuarem lendo, porque eu estou passando por cima. Eu tenho tudo escrito. Estou aqui com caderno, tudo anotado, estudo, acordo na madrugada para estudar, anotar tudo. E eu não falo nem sequer metade nem um terço do que fica anotado. Porque Deus vai trazendo as experiências, o que Ele quer falar, de coisas que estão referentes a esse assunto. E aí termina as anotações em termos de conhecimentos, teologia, algumas coisas que a gente sabe que precisa de esclarecimento. Aí a gente termina não falando, fala de coisas que são atuais da agora e aquilo que está se passando aqui no capítulo, a gente não tem falado. Eu não vou dizer para vocês, sabe que eu sou uma pessoa transparente, eu não gosto de engano comigo, porque o nosso Deus não gosta de engano. Ele deixou escrito na sua palavra que nosso coração é enganoso, mas ele não disse que é para a gente ficar com o coração enganoso. É para entregar o coração a ele, para ele tirar os enganos. Então eu não vou dizer para vocês que desses estudos que eu faço, que eu anoto tudo, eu não falo nem um terço para vocês. Eu falo só por cima, eu trago o assunto para a minha realidade, para a nossa realidade, e aí faço a analogia do assunto que está aqui no capítulo com o assunto nosso do dia a dia, e aí o tempo passa. É minha obrigação trazer o assunto para a minha realidade, para a nossa realidade. Porém, por conta disso, não dá tempo para passar os estudos mais profundos que eu faço. Então é por isso que é necessário um discipulado cara a cara, um discipulado olho no olho, onde eu posso abrir os estudos e começar com vocês, e vocês estarem ali aprendendo juntos, repassando juntos, porque aqui a gente só fez passar por cima. Quem está sendo fiel e lendo depois, ainda bem que está lendo depois, mas não está vendo um retorno, dizer, olha, eu li e agora eu não entendi isso, eu quero falar com a senhora, eu quero estar no gabinete com a senhora, eu vou ligar para a sua secretária e vou marcar um horário. Ainda não teve ninguém fazendo isso. Pode ser que estejam fazendo a leitura depois que eu falo do assunto, mas não teve ninguém fazendo isso, ligando para mim, ligando para marcar o horário, e fica difícil assim.
é bom que a gente se interesse mesmo, porque aqui eu só passo por cima. Você fecha ali, por favor. Eu estou pedindo para fechar aqui a porta, essa claridade prejudica o vídeo. Aí melhora assim. Ótimo. Então, é nosso filho especial. Você sabe que eu tenho um filho especial e ele fica abrindo a porta e a gente prejudica o visual do vídeo, a claridade fica ruim, interfere. Então, queridos, estamos aqui hoje, capítulo 26, mas desde o capítulo 22, e passando por cima, nós estamos estudando sobre Balaão. Então, sejam fiéis, vão estudar essa história, vamos ver o que aconteceu com Balaão. Que história, viu? Um exemplo maravilhoso para nossas vidas. Então, é bom que vocês façam um repasse, pegue capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24, capítulo 25, capítulo 26, e depois façam um resumo, e depois marca o horário, e vão falar com a apóstola, Rai Nascimento, porque aí vocês vão ter, assim, aquele miolo, aquela base, aquela parte mais relevante, aquela parte que mais interessa. A Bíblia é toda importante, mas tem assunto que vem direto ao nosso coração, porque é o que nós estamos mais precisando. Hoje pela manhã, na live do horário das 6 horas no Instagram, eu passei por cima com tanta coisa anotado, mas eu passei por cima porque eu sabia que tudo aquilo que eu ia falar, conhecimentos mais profundos, a teologia entra em ação, mas vocês precisavam saber da realidade. Aí eu falei para o povo no horário da manhã a realidade nossa. E deixei todos aqueles estudos que eu fiz guardadinho aqui. Para qualquer hora que alguém me procurar, eu falar dos assuntos mais profundos que tem aqui. Mas é necessário que eu mostrasse para vocês o que aconteceu com Balaão e está acontecendo no nosso tempo. Então é bom trazer essa realidade, falar da realidade. Mas também não é bom deixar os assuntos que estão aqui, que são mais profundos, que é preciso ser esclarecido, porque eu já disse a vocês que quando a gente quer conhecer alguém, a gente pergunta: o que é mesmo que você falou? Eu gostaria de entender o que você falou. Essa frase que você disse, você pode falar para mim o que significa? Em um diálogo tem sempre algo que um fala e o outro não está entendendo. E vice-versa. Então, no caso aqui da Bíblia, é a mesma coisa. Tem coisas que Deus está falando aqui, é uma linguagem que fica um pouco difícil para nós. Uma coisa que aconteceu lá em Gênesis, aqui está aqui no capítulo novamente. E o que aconteceu lá, que ainda vai acontecer no Apocalipse, já está aqui sendo já previsto, já falando. Então, a Bíblia é assim, toda se respondendo. Mas é preciso a gente ter profundeza no estudo, para a gente saber onde é que está se respondendo. E aí, eu só quis falar do perigo que está essa geração de profetas e profetisas. E não vai ser diferente agora. Eu estou aqui mostrando no capítulo 26, o preparo de Deus em uma nova geração limpa da apostasia para ocupar a terra prometida. Esse é o nosso assunto. E aí vocês já sabem que até aqui, o 26, tudo que se falou já foi falando em relação ao Balaão. E agora o Senhor entra no 26, mostrando que um preparo, uma nova geração limpa da apostasia para ocupar a terra prometida. Agora o Senhor, depois daquela turbulência toda, de um profeta que deixou se enganar, que estava com os olhos grandes, como a gente chama, com a ganância, quando viu as ofertas oferecidas pelo rei de Canaã, o rei Amonita. O rei Amonita estava oferecendo bens para ele, presentes para ele, para que ele profetizasse ao contrário. Já viram quanta turbulência para a gente fazer esse vídeo, fazer essa live? É carro passando, é gente chegando, é porta se abrindo. Mas você sabe que as coisas para fazer para Deus é assim mesmo. Aqueles que realmente querem, enfrenta tudo. Então vamos enfrentar as turbulências e vamos continuar aqui ouvindo a palavra do Senhor.
Então, o preparo de Deus aqui agora, ele está preparando a nova geração. Vocês lembram que foi destruída todo o pessoal novo? A gente não pode esquecer do que já passou, que já estudou. Todo o pessoal antigo, aquela turma que saiu do Egito, foi tudo destruído porque estiveram o tempo todo murmurando. Agora tem uma nova geração de jovens que vão entrar na terra prometida. E o Senhor está agora, depois dessa turbulência aqui do Balaão, o Balaque querendo enganar Balaão, para que Balaão estivesse profetizando contra o povo de Deus. Foi uma turbulência isso aí. Então não deixe de rever esse assunto do profeta Balaão e Balaque para você entender o que já está aqui no capítulo 26. Porque se você não estudar, por isso que eu comecei de Gênesis, já estamos em Números, porque se a gente não vê na sequência, a gente tem dificuldade de entender o que Deus está falando. Então aqui Moisés e Eleazar, quem é Eleazar? Já é o filho do Arão. Arão já está morto aqui, Arão já faleceu. E aí já está Eleazar, é levantado para fazer o censo. Arão já havia morrido. Então tudo isso é importante. Arão, irmão de Moisés, aquele que acompanhou Moisés desde lá do Egito, né, para pegar o povo. Moisés ouvia Deus falar, passava para Arão e Arão comunicava a Faraó as ordens que estavam sendo dadas. Então esse homem importante, esse sacerdote, esse sumo sacerdote já morreu aqui. Já está na glória com Deus. E agora está Moisés e Eleazar, que é filho de Arão, é o sobrinho de Moisés, que Arão era irmão de Moisés. Então aqui está levantando o censo. Já havia que Arão já havia morrido e seu filho Eleazar estava agora nessa caminhada com Moisés, com a grande responsabilidade da liderança, de estar ajudando na liderança de Moisés. No primeiro censo, foi nomeado um homem de cada tribo para ajudar, como chefe da casa, para poder estar ajudando, cooperando com Moisés e Arão, que ainda estava vivo no primeiro censo. Agora já é o segundo censo e agora quem está trabalhando com Moisés é Eleazar, o filho de Arão. Muito embora estivesse essa ajuda toda, essa ordem toda sendo feita para esse segundo censo, nós sabemos que as dificuldades são grandes, mas estava tudo sendo organizado, tentando fazer como foi o primeiro, tudo organizado, mas as dificuldades são grandes, não é? A gente sabe, para fazer um censo, não era 2 nem 3 pessoas, né? Muita gente, uma nova geração, mas tinha que estar tudo em ordem para entrar na terra prometida, como o Senhor tinha dito. Ele não queria que o povo entrasse de qualquer jeito. Tinha inimigos lá para expulsar, então Deus criou o exército, os estandartes, aquelas coisas todas que você já viu no capítulo anterior. Então, repetindo o censo militar, era necessário organizar a nova geração e constatar que a velha geração tinha se ido. Já sabia, tem a realidade. A velha geração se foi. E agora só resta Caleb e Josué, dessa geração antiga. Somente Caleb e Josué, que também ainda não eram velhos, eram jovens ainda. A tribo do filho mais velho de Jacó, Ruben, foi mencionada em primeiro lugar, embora tivesse sofrido perdas por causa da rebelião dirigida por Datã e Abirão. Naquela rebelião, você também deve se lembrar. Tudo aqui tem uma sequência, de vez em quando a gente tem que voltar o que foi falado, para não estar se falando uma coisa. E o que é isso mesmo? A gente está entendendo Deus? Está conhecendo Deus? Aqui é uma história de Deus, né? Do povo dele. Então tem a ver com ele, é o povo dele. Então nós estamos vendo aqui que a tribo de Ruben não estava num número tão grande, porque tinha havido perdas nessa rebelião que houve de Datã e Abirão.
Nesse censo, aqueles vão vendo aqueles que progrediram, aqueles que perderam, que tiveram seus danos, e todos aqueles que perderam foi por causa da desobediência, nessas rebeliões que tinham. Então é necessário o censo para entrar tudo organizado, saber quem progrediu, quem não progrediu, quem foi mal, pior, porque teve aqueles que foram piores, né? Porque todos eles foram ruins com Deus, mas Deus, no seu infinito amor, conservou-os em vida. Porém, tem aqueles que foram piores que não deu para passar, que Deus teve que exterminar mesmo. Então, houve influência no número deles, das tribos, por conta disso. Rúben, o primogênito, não é? Foi o primogênito de Jacó, mas teve essas perdas. E foi recuperado em parte, mas não estava em um número tão grande por conta disso, por causa dessas rebeliões que houve, no caso de Datã e Abirão. Foi um prejuízo grande para o povo de Israel, essas coisas ruins que aconteceram. Então, o que nós vemos é que o Senhor está agora com a nova geração, aqui nesse capítulo 26 de Número. A geração agora é nova, aqueles novos que nasceram no deserto e que está tudo se organizando aqui. O interessante saber também que os filhos de Coré não morreram. É sinal que eles não participaram daquela coisa terrível, daquela rebelião. Eles ficaram vivos, porque aqueles todos morreram, lembram? Na rebelião, mas os filhos de Coré não morreram. Isso é uma história, destaque nessa história, saber que, às vezes, pessoas ligadas a nós podem se perder, como muitos se perderam ali na rebelião, mas outros que não aderem àquelas coisas ruins, podem estar sem morrer, livre daquele castigo que foi dado por Deus, porque eles eram filhos, mas eles não quiseram aceitar aquela coisa ruim que seu pai tinha feito. Então, por isso se salvaram. Então, a salvação continua sendo individual. Seu pai fez coisas ruins, então não vá atrás do seu pai fazer coisas ruins, não. Só copie do seu pai o que é bom, porque é individual, cada um vai responder por si. Olha aqui mais uma lição pra gente. Os filhos de Coré, ficaram vivos, e depois ficaram sendo pessoas importantes no meio do povo de Deus. Nós vemos eles escrevendo salmos. Lá adiante nós vamos ver isso. Eles escrevem salmos. Eles ficaram realmente com um bom conceito diante do Senhor, porque não quiseram participar daquela ruindade, daquela coisa demoníaca, diabólica que o seu pai, aquela turminha de Coré, de Datã, de Abirão, estavam fazendo. Então fica nesse capítulo, essa lição para a gente, entre tantos, não é? Nesse capítulo 26 de Números, é muita coisa aqui anotada. Eu não vou dar conta nem de um texto, mas eu digo a vocês que eu estou disponível na minha casa, para aqueles que já sabem minha casa, que já me conhecem, que já tem muito tempo, pode chegar com sua máscarazinha. Eu estou com 72 anos, mas a minha confiança está no Senhor. Eu não vou ser imprudente, a gente vai colocar nossa máscara, vocês podem vir, a gente conversar sobre esse assunto. É importante isso, a palavra de Deus é viva e eficaz, é ela que vai nos fazer vitoriosos a cada dia, porque a palavra é Jesus. Jesus é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, é ele que nos dá vitória. Sem a palavra não somos nada. Então tenhamos interesse em conhecer mais a Deus, em estar ligados na palavra todos os dias, meditando de dia e de noite. Então não fique assim, mas é tão distante, não fique botando empecilhos não, pelo amor de Deus. Aqueles que querem Deus, eles rompem tudo para estar bem mais próximo dele e conhecê-lo mais. Você não sabe que é importante conversar desses assuntos? Você dá conta sozinho? Não é melhor dois do que um? Por que você não se desloca, não procura marcar o horário e não vem? Não venha você marcar não, você marca o horário na minha casa ou no gabinete. E aí nós conversamos dos assuntos, o que você precisa. Num tempo de profetas e profetiza, você precisa estar conhecendo o Senhor para falar o que o Senhor fala. Não você falar o que você bem entende. Tem que ter conhecimento de Deus. Esse tempo não é um tempo qualquer não. É o tempo de profetas e profetisas, Atos 2,17. Filhos e filhas profetizando. Então, mais um motivo para você ter interesse, se deslocar. As anotações estão aqui, não dá um texto, não dá tempo. Aí você vem, a gente conversa calmamente, porque eu creio que você deve estar se preparando como uma profetisa, como profeta do Senhor, para falar tão somente o que o Senhor fala, não o que você quer. Quando a gente não estuda a palavra e a gente se mete a ser profeta, a gente traz dano para toda
pessoa que estiver debaixo da nossa orientação. Se a gente é profeta, a gente tem que se interessar em ouvir a voz de Deus. E não tem outra maneira que não seja a sua palavra, bem estudada, bem interpretada, para que nós possamos realmente glorificar o nome dele. Então você já viu que tem muita gente com vontade de ir para microfone? Eu fui uma delas, né? O diabo não gosta de mim por causa disso, porque eu sou verdadeira. Eu fui uma delas, eu gostava muito de microfone. Mas tinha que ter preparo. Quantas vezes falei alguma coisa que Deus não falou? Quantas vezes? Mas eu estava feliz porque eu estava no microfone. A gente já gosta de microfone. E tem até confusão se não der o microfone. Eu vou sair deste ministério que ninguém me deixa falar. Eu cheio aqui de conversa de Deus, cheio de dom de Deus e não quero me dar oportunidade. Os verdadeiros profetas, eles têm pressa de conhecer a Deus, para quando eles abrirem a boca, eles falarem o que Deus fala. Tem que estar sempre ligado naquele que é o dono da palavra, aquele que tem a palavra que é viva e eficaz. Mas tem muita gente contrária, que quer conhecer microfone, quer conhecer uma multidão na frente para falar o que bem entende. Não é assim. É um tempo maravilhoso. Deus diz que é filhos e filhas profetizando, mas filhos e filhas voltando a cara, desculpa a expressão, metendo a cara na Bíblia, comendo Bíblia 24 horas por dia, tirando as dificuldades. Eu não entendi aqui, papai. Eu quero saber, ele vai dizer, vá lá no meu filho, aquele que está sobre a sua vida, que eu coloquei sobre você, converse com ele sobre a dificuldade desse texto, porque é isso Deus deixou as pessoas para lhe orientar. Você tem um apóstolo, você tem uma apóstola, você tem um bispo, uma bispa, você tem um pastor, uma pastora. Essas pessoas que o Senhor colocou sobre a sua vida que vão lhe orientar nas suas dificuldades, como profetiza e profeta. Não é ficar assim nessa loucura, eu quero um microfone, não vai me dar não, eu vou sair daqui. Ninguém deixa eu falar? Falar o quê, pelo amor de Deus? Você já mostrou o que é que você sabe de Deus? Vai conversar com seus líderes, mostra para ele o que é que você já conhece de Deus, antes de chegar no microfone. Vá dizendo assim os textos da Bíblia, olha, eu sei aqui, ó, Deus tem falado comigo aqui no capítulo tal, no livro de Gênesis, no livro aí vai citando os livros. Não vem com versículo com promessa, não. Que a promessa vai acontecer na vida de todos que andam realmente na palavra. Não tenha dúvida. Quem andar na palavra anda com Jesus e as promessas se cumprem a cada dia. A nossa preocupação é viver a palavra, é estudar a palavra. Então, você tem interesse de ir para o microfone? Se interesse primeiro de vir para onde está o seu líder e dizer, olha, Deus tem me dado essa palavra aqui, ó, no livro de Gênesis todinho. Aí você vai abrir no verbo. Assim Deus falou aqui comigo, assim Deus falou aqui comigo, para você ver se está sendo aprovado realmente. Você acha que os seus líderes não podem lhe dar orientação? É preciso que sejam eles que te orientem. A pressa de microfone está sendo uma coisa, um dano em cima da terra, porque sabemos que estamos cheios de profetas e profetisas, não podemos negar. Porque o Senhor diz, minhas filhas, meus filhos profetizarão. Agora, preciso que esses filhos respeitem a hierarquia. Vai para o seu líder maior, aquele que Deus te entregou, que é o pai do ministério, que é a mãe do ministério, que são pessoas que vão lhe orientar para saber se realmente você está falando o que Deus está falando. Então, meu apóstolo, eu estou aqui, olha, no livro de Gênesis estudei, Deus falou comigo tremendamente, aí vai dizendo, ó, tudo. De primeiro versículo até chegar ao capítulo 50 de Gênesis. Aquela palavra assim, bem colocada, tudo, cada capítulo, falando tudo. E aí, depois que você passou pelo teste, apresentou o que você já aprendeu de Deus, o seu conhecimento de Deus, Gênesis, Êxodo, Números, Levíticos, Números, Deuteronômio, e aí já tem uma base, já tem um Pentateuco já na pontinha da língua. Eu não estou falando decorado, não. É com entendimento, com conhecimento de Deus no Pentateuco. Aí agora você pode dizer, meu apóstolo, eu estou aqui transbordando da palavra. Qualquer oportunidade que você quiser me dar, estou disposto. Ele vê você conhecendo Deus, vê você estar falando realmente o que Deus fala. Aí o que nós queremos é justamente isso, é ter bastante profetas para nos ajudar e trazer a palavra a esta geração. Agora,
Ficar querendo microfone sem a gente ver nada. Microfone para lá, microfone para cá, a gente não vê nada. A gente tem que ver a palavra. Tem que ter palavra, tem que ter conhecimento de Deus. E aí pronto, desatar. O que nós mais queremos é ver profetas e mais profetas levando vidas aos pés do Senhor Jesus. É o nosso desejo. Nós não temos nenhuma dificuldade de ter os profetas falando. Agora, profetas que realmente falem o que Deus falou. Mas profeta falar o que quer falar, isso aí não, de jeito nenhum. Nós não queremos balaões. Não queremos pessoas que realmente estejam disponíveis com seriedade de falar a palavra de Deus. Não pessoas interessadas a ser promovidas para falar o que o povo gosta, para todo mundo estar ali, meu benzinho, meu amor, você fala maravilhosamente, eu gosto da pregação sua, é do jeito que você fala que eu gosto. Então, aí todo mundo lá, beleza, não é? Tenho certeza, se você falar para esse tempo, que está precisando nesse tempo, você não vai ficar assim com as pessoas, ô meu amor, que coisa linda que você falou. Vai ficar assim, Deus falou, viu? Deus falou. E olhando para você assim com a carinha de quem também é, Deus falou, hein? Deus falou. É isso que nós queremos saber, que Deus falou. Né? Achando, você é uma maravilha, você prega muito bem, quer saber se Deus falou. E Deus falando é o que basta. Pode sair com a cara de chuchu, pode sair como for. Mas se foi Deus que falou, é isso que basta, é isso que Deus quer. Pessoas que falem o que Ele falou. Doem quem doer, mas o que Ele falou. Então essa é a geração de profetas e profetisas que em nome de Jesus vai estar lendo Números 22, Número 23, Número 24, Número 25, Número 26 e não vai se atrever a ser um Balaão. Vai estar em nome de Jesus Cristo sendo um profeta fiel, que não quer profetizar coisas que Deus não mandou falar. Em nome de Jesus, não se esqueçam de Números 22, 23, 24, 25. E depois de ver isso, diga, Senhor, livra-me dos enganos de Balaão. Livra-me da ganância de Balaão. Me ajuda a ser um profeta que fala o que o Senhor fala, no poder do nome do teu Filho Jesus. Bem, queridos, só me resta agora dizer, estou aqui disponível, muita coisa estudada, mas sem tempo para falar. Só é me procurar que eu passarei detalhes de cada capítulo do livro de Números, porque aqui só passou por cima, somente aquilo que trouxe para a nossa realidade. Deus abençoe a todos. Beijo no coração.